Você investe pesado em marketing e continua sem ver resultados em vendas? Você está vivendo a verdadeira fórmula do caos. Opa, tudo bem? Eu sou o Gabriel Hilário, estrategista em marketing com mais de R$400 mil gerado de faturamento para os meus clientes. Eu gostaria de te ajudar aqui hoje a resolver esse problema tão grande. Essa briga eterna do marketing versus o comercial e como que você, enquanto gestor, empresário, consegue estar resolvendo esse problema de uma vez por todas. Eu vou trazer 5 vertentes aqui para te ajudar dentro de tudo, para que a gente consiga estar tendo um norte, uma visão de como que está sendo essas questões dentro do seu negócio hoje. O primeiro ponto, o desalinhamento entre o marketing e o comercial. Primeiro a gente tem que entender qual que é o papel de cada um. O papel do marketing ele é atrair pessoas, trazer pessoas para dentro da sua marca. Como que as pessoas te veem? Como que as pessoas vão vir até a sua marca? Os funis, o lead, a qualificação, tudo isso daí é desrespeito justamente da marca, do marketing. Como que o marketing traz essa marca? O próprio nome já lembra? Marketing, marca, os dois nessa visão. Já o comercial é realmente vender para esses clientes, trazer essa venda para essas pessoas. O comercial, por muitas das vezes, ele vai sempre questionar que o lead não é qualificado e o marketing ele vai sempre dizer que o lead passou por 500 landing pages, respondendo não sei quantas perguntas, e vai ter sempre essa briga. Como que você resolve isso? Tendo dados. Você tem que entender qual que é a média de leads que eu preciso para vender, quantos desses leads são realmente qualificados baseado em informações padrões que você tem dentro. É o famoso MQL, o Market Qualified Lead. Se esse lead ele é qualificado dentro desses parâmetros, você já se entende que aquele lead ele tem um potencial de venda. Vamos dar um exemplo claro. Se você vende seguros hoje e você está buscando um cliente que tenha um carro de 2017 em diante, que ganhe a partir de R$5 mil e que visualize que aquilo lá realmente é um investimento que ele vai fazer num bem dele. Esse lead é um lead MQL, se ele respondeu tudo isso daí dentro de um formulário, é um lead qualificado dentro de todo esse processo. Então o que você tem que entender? Que esse lead ele é qualificado e existe uma probabilidade de compra. Aí você entende que o comercial tem que trazer tudo isso. E daí a gente vai para o ponto dos processos. Se esse lead ele é qualificado, porém eu não tenho um processo em si para que eu consiga recepcioná-lo e que todas as vezes eu responda e converse com ele da melhor forma possível, infelizmente, eu não vou vender. Mesmo que esse lead seja o mais qualificado do mundo, mesmo que todas as informações que ele me passe sejam verdadeiras, que ele me responda tudo, que ele converse com tudo e que ele tenha tudo muito bem alinhado, você não vai vender para esse lead. Porque você não sabe como que você tem que fazer cada coisa. E se você não sabe como que você tem que fazer cada coisa dentro de cada processo, o seu vendedor ele pode ser o Neymar, pode ser o Messi dentro do seu time comercial. Você não vai ter um time comercial que performa e você vai sempre ter essa briga dentro do seu negócio. E deixa eu te contar, muitas empresas elas quebram exatamente por isso. A estatística é que em 5 anos uma empresa quebra. Sabe por que essas empresas quebram? Porque elas não vendem, porque elas não sabem o que elas têm que fazer. Então se você não definir todos esses processos com o lead qualificado, você não vai vender. E daí a gente já entra no ponto do lead desqualificado, que entra a questão da briga do comercial contra o marketing, não do marketing contra o comercial. Se aquele seu lead, ele é um lead que ele não é qualificado, se você sabe quanto que você tem que investir para ter um cliente, os meios que você tem que investir para ter aquele cliente e você não investe para ter esse resultado final, infelizmente você não vai conseguir vender e você não vai conseguir trazer esse resultado para dentro. Porque o ponto principal é você conseguir saber o que você tem que fazer. Quanto que te custa ter um cliente novo? Quanto que te custa ter uma pessoa que compra o seu produto? Quanto que te custa ter uma pessoa que compra um produto de R$3 mil? Você tem que entender isso para que você tenha cada vez mais um lead qualificado dentro de tudo o que você faz. Senão você vai sempre ter essa briga de uma coisa mais se ajustando em cima da outra. Outro ponto que eu gostaria de trazer para você aqui, empresário, é a questão de métricas. Você entende quantos clientes que você tem que falar hoje para que você consiga vender? Você entende hoje quantas pessoas, de média, entram dentro do seu funil na ponta para que você faça uma venda na outra ponta? Se você não entende isso daí, me desculpa, mas você não está trabalhando direito. Você está trabalhando a sua empresa baseado em achismo. Se você não sabe quanto que tem que entrar numa ponta para que você tenha que vender na outra, tem duas opções. Ou você começou agora e você realmente está perdido em cima de tudo isso,
ou você está jogando amador. Só que enquanto você está sendo amador em cima de tudo isso, o seu concorrente, ele tá aí, ó, investindo em estrutura, investindo em CRM, investindo em marketing, investindo em métricas para que ele consiga ter cada vez mais isso alinhado. O ponto principal é alinhar todas essas métricas para que você consiga ter tudo isso daí dentro do seu funil. Continuando nesse ponto das métricas, você tem que ter tudo isso daí de fácil visualização, preferencialmente numa televisão dentro do seu escritório de vendas, ou do seu setor, ou para que você veja e que você tome essas decisões em reuniões diárias, semanais, mensais. Se você não tiver essas conversas com seus funcionários, vendedor, você precisa entrar em contato com quantos leads, com X leads para você fechar uma venda baseado nesse script aqui. É número, ó. Tá aqui, não mente, não tem como eu dizer pra você que aí não é. Você vai sempre se basear nisso e você nunca vai conseguir ter um resultado válido de verdade. O seu ponto ele vai ser sempre esse: eu queria que fosse, eu queria tanto que fosse, mas não é, e nunca vai ser, porque você não tem vendas, você não tem uma análise e você não tem um feedback com o seu time. Quando que foi a última vez que você entendeu verdadeiramente o que aquele vendedor seu que não tá batendo meta tá passando? Será que ele é ruim? Você errou na contratação? Ou será que ele não tem um processo para seguir? Ele não sabe os números que ele tem que preencher? Ele não sabe o que ele tem que fazer e você realmente não conversa e não entende o que ele tá passando? Pode ser isso. Antes de apontar dedo, olhe para si mesmo. Entenda o que você tem que fazer. E se você sente que tudo isso que eu citei aqui é o que você tá passando, é os desafios que você tá tendo no dia a dia, eu consigo te ajudar. É só você clicar aqui no link abaixo e agendar um diagnóstico gratuito, que a minha equipe com certeza vai conseguir ajudar você em cima disso. O nosso ponto aqui é fazer com que você resolva esses problemas para que você venda cada vez mais. E só para recapitular tudo que eu citei aqui, eu gostaria de te dizer: olhe para si mesmo antes de olhar para o externo. Entenda se o seu vendedor tem um script, se ele tem um sistema bem ajustado, se ele sabe o que ele tem que fazer todos os dias e se você entende e se você conversa com aquele vendedor. Porque senão fica muito complicado daquilo acontecer. Eu agradeço pela sua atenção aqui hoje. Fica aqui que vai ter muito mais conteúdo como esse para te ajudar nessa sua jornada. Tchau, tchau!